secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, classificou a onda de temperaturas extremas e incêndios florestais na Europa como um suicídio coletivo. Na França e no Reino Unido, os termômetros registraram temperaturas recordes. Em reunião com ministros do meio ambiente de 40 países, incluindo o do Brasil, Guterres chamou a atenção para as mudanças climáticas que o mundo vem enfrentando. De Brasília, a repórter Lohane Castro traz essas informações. Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, se reuniu com ministros do meio ambiente de 40 países, incluindo o Brasil, para falar sobre as políticas de contenção de mudanças climáticas. O encontro é realizado em Berlim, na Alemanha, e é um preparatório para a Conferência do Clima, que acontece em novembro no Egito. Guterres afirmou que a responsabilidade climática não é apenas de um país. Segundo ele, metade da humanidade está na zona de perigo de inundações, secas, tempestades extremas e incêndios. Nenhuma nação está imune. No entanto, continuamos a alimentar nosso vício em combustíveis fósseis. Nós temos uma escolha: ação coletiva ou suicídio coletivo. Enquanto as autoridades discutem ações como frear mudanças climáticas, os europeus sentem na pele os impactos. Nos últimos dias, França e Reino Unido enfrentaram temperaturas extremas. Nesta terça, os termômetros nos arredores do aeroporto de Londres marcaram mais de 40 graus. É a maior temperatura da história do país. Já a França marcou 42 graus nesta segunda-feira. Mais de 500 pessoas já morreram em toda a Europa por conta das altas temperaturas. Também foram registrados incêndios florestais em Portugal, Espanha e Itália. Essa é a segunda onda de calor registrada em menos de um mês na Europa, em plena campanha turística de verão. Os cientistas acreditam que tudo isso é consequência direta das mudanças climáticas. Nós estamos acompanhando com tristeza os desmatamentos na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado e nos outros biomas brasileiros. As perdas são incontáveis, sem falar que a cada dia o nosso país vai ficando cada vez mais seco. Mas nos últimos anos a situação também está se complicando na Europa, que vem batendo a esses recordes de calor. Mais de 1.000 pessoas já morreram por conta dessa onda de calor. Como nós mostramos na reportagem da Lohane Castro, a Organização das Nações Unidas chegou a falar da emergência global para salvar o planeta e combater os graves problemas no clima que estamos enfrentando. Mas será que ainda dá tempo de salvar o planeta? O que pode e o que precisa ser feito? Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Alexandre Costa, que é cientista do clima e fala com a gente direto de Fortaleza, no Ceará. Alexandre, boa noite. Essa afirmação da ONU deve realmente causar preocupação em todos nós? Certamente. Nós estamos no que poderíamos chamar de emergência climática. O nosso planeta já aqueceu 1,1 a 1,2 graus Celsius em relação ao período pré-industrial. Isso é suficiente para produzir uma série de distúrbios, especificamente no que diz respeito a ondas de calor. O tipo de evento que está se manifestando agora na Europa, ele está 5 vezes mais frequente do que no período pré-industrial e ocorrendo num patamar cerca de 1,2 graus acima do que costumava ocorrer. Então, é um tipo de evento que vai se tornando, a cada 10º de grau que o planeta aquece, mais intenso e mais perigoso, né? Isso vale também para outros eventos extremos, como as enchentes, né, que varreram a própria Europa no ano passado, que chegaram com muita força no Brasil, também produzindo incontáveis mortes. Então, não há como a gente caracterizar a situação atual, a não ser como de emergência. Agora, quando a gente fala dessa onda de calor lá na Europa, a gente pode relacionar, por exemplo, com a temporada de queimadas que nós temos no Brasil, com a degradação das nossas nascentes, ou seja, um problema de preservação ambiental que não é respeitado numa região do mundo, tem reflexo do outro lado do planeta? Sim, é um problema global, né? E nesse sentido estamos todos entrelaçados. O problema, ele vem desde as
as emissões em larga escala provenientes da queima de combustíveis fósseis, né, carvão, depois petróleo e gás, nos países capitalistas centrais, e através do desmatamento, né, a perda substancial da área das grandes florestas do planeta, em especial a floresta do Congo, as florestas do Sudeste Asiático e da Indonésia e a nossa Amazônia. Importante dizer, as florestas hoje, elas ocupam apenas cerca de 2/3 da área original do planeta. Isso é uma tragédia. Então, para além das emissões de gás carbônico, para o qual esse desmatamento contribui, nós temos ainda perda de biodiversidade, perda de um conjunto de serviços ecossistêmicos que as florestas fornecem, né? Inclusive reciclagem de umidade, a biodiversidade, né? Uma riqueza que é a biodiversidade, e o sustento de populações tradicionais e originárias. Então, sem dúvida alguma, é bastante grave. Alexandre, nós sabemos da responsabilidade dos governos dos países e falamos constantemente disso, que os governos precisam ter uma postura de verdadeira proteção à vida, e isso inclui todo o ecossistema. Mas eu queria saber como é que uma pessoa que está em Fortaleza, eu que estou em Goiânia, quem está em Porto Alegre, o que cada pessoa pode fazer em prol do clima no planeta? Eu acho que há várias coisas que podem ser feitas. No entanto, importante que se diga, há um certo leque limitado de escolhas pessoais, né? Para diminuir a pegada de carbono. Nem sempre as pessoas têm como optar pelo tipo de combustível que utilizam no seu transporte ou no transporte em que elas utilizam. Nem sempre as pessoas têm a opção de verificar a pegada de carbono do alimento. A gente tem, inclusive, um país hoje com uma larga população, 30 milhões de pessoas passando fome, né? Mas, vejam bem, carne, especialmente carne de ruminantes, carne bovina, tem uma pegada de carbono muito maior que qualquer outro alimento. Mas eu acho que a melhor coisa que as pessoas podem fazer é, em primeiro lugar, se informar. É por isso que a gente, aqui na Universidade Estadual do Ceará, nós temos um projeto de divulgação científica chamado O que você faria se soubesse o que eu sei, para realmente informar as pessoas sobre a gravidade da crise climática, é se organizar e se mobilizar, ou seja, procurar grupos de ação, coletivos, sejam eles nacionais ou locais. Para a juventude pode se engajar no movimento inspirado pela Greta Thunberg, né? Das Jovens pelo Clima, o Fridays for Future, tem o Famílias pelo Clima, tem uma série de grupos voluntários que atuam, e obviamente uma coisa que a gente pode e deve fazer é votar direito, né? Não apenas olhando para a presidência, que é fundamental, é óbvio, a gente não pode se dar luxo de ter um governo negacionista e antiambiental mais no nosso país, mas olhar para a bancada no Congresso Nacional. Nós precisamos eleger uma bancada com compromisso ambiental, olhar para os governos estaduais, para as bancadas das assembleias legislativas e garantir uma mudança na política. Nós precisamos ter uma política climática de proteção aos nossos biomas, de proteção às pessoas e de garantia de uma redução rápida das emissões de carbono, zerando o desmatamento e abandonando os combustíveis fósseis como fonte de energia. Alexandre Costa, cientista do clima, muito obrigado por sua participação. Uma boa noite. Uma boa noite a todo mundo.